Olá, bem-vindos ao Saber Viver, um programa para seu envelhecimento, para sua velhice, para nosso longeviver satisfatório. Está no estúdio conosco a professora Ana Paula, que é coach, mentora, é mestre em educação. E desde já, professora Ana Paula, nós agradecemos pela sua participação no programa Saber Viver 60+. Para mim é uma satisfação estar aqui, até que enfim a gente conseguiu alinhar as agendas. Eu disse, meu Deus, não é possível, toda vez acontece alguma coisa. Então, estamos aqui, eu espero contribuir aqui com esse quadro que é tão importante, né? Onde todos nós iremos passar. E aprender a saber viver, que é Com mais uma certeza. ferramenta, mais um instrumento para a gente ter uma longevidade bem, como eu digo, bem satisfatória. Satisfatória para a gente, né? O coach ensina isso, com autocuidado, com autoconhecimento. Isso. É, Para quem está ao nosso redor, quem está ao nosso redor e para a sociedade, que, como estaremos a gente melhores, diz, né? estaremos melhores. E para o Estado também, né? Que a gente passa a ser, nós idosos, passamos a ser mais produtivos, funcionais e aí cidadãos. Com certeza. Professora, mas nos explique o que é essas palavrinhas que a senhora está falando, por que tanto no inglês, né? O que é coach, coachee e coaching? Então, o que é o coach? O coach é justamente o profissional que irá fazer a condução de um processo de transformação, né? Então, ele é um profissional habilitado, né? No meu caso, eu sou coach de formação pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Então, a minha formação ela foi bem densa para poder receber esse título, né? Sou Master Coach pelo IBC. A minha escola foi feita através do treinador Roberto Marques, que eu tenho muito apreço e respeito. O coaching, em específico, é um processo de transformação, que é do coachee, que é o cliente. Mas esse processo de transformação, ele só é possível quando existe, de fato, o comprometimento do coachee, que é o nosso cliente, para entrar nesse processo de autoconhecimento, de autocompaixão e de transformação. Se ele não estiver realmente imerso nesse processo, não há transformação. E aí, muitas vezes, acaba de querer culpar o profissional porque não chegou nos resultados que almejava. Mas se a pessoa não tiver comprometimento e realmente realizar as atividades, né, o plano de ação que é elaborado durante o processo, não há transformação, isso é fato. Eu vou num papo reto, numa linguagem mais popularizada. Como contribui o profissional coach para o envelhecimento satisfatório? Contribui de forma muito direta, Silvestre. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente está predestinado ou disposto a realmente passar por um processo de transformação, onde a gente sabe onde a gente está e aonde a gente quer chegar, Como propósito de vida. propósito de vida, né? Comprometimento com a sua própria vida, que vai impactar na vida de outras pessoas, muitas vezes é necessário buscar apoio, porque sozinho a pessoa não consegue, por série de limitações, né? São várias. Mas quando se predestina e você realmente fica imerso, você se entrega ao processo, não há como você sair do mesmo jeito que chegou. Porque o processo ele é profundo, ele é realmente... você consegue identificar todas as suas potencialidades, suas qualidades, né, seus pontos fortes, as suas qualidades são necessárias para você saber, mas as suas limitações quais são? O que te trava? O que faz com que você não avance em determinadas situações? Por que você procrastina tantas coisas? Né? Quais são as forças que são muitas vezes não estão no seu controle, que impede muitas vezes você avançar? Então tudo isso é trabalhado dentro do processo. Então, esse papo que nós temos, principalmente as pessoas idosas, que eu nasci assim, ou morri assim, o tal do A síndrome da Gabriela, Gabriela isso, não existe. não existe. É transformação mesmo, não é mudança. É transformação. Transformação. Isso. Explica aí no processo do envelhecimento o que é uma mudança e o que é uma transformação. Então, mudar é como você quisesse deixar de ser quem você é. Que não deixa. Que você não deixa, né? Você é feita de tudo que você vivenciou, de todo o seu passado que você, das suas decisões te trouxeram até aqui. Agora, perceber o que precisa
melhorar e estar apto a realmente identificar isso numa consciência, no aqui e do agora, faz toda a diferença no processo de você se transformar numa pessoa melhor. Então, eu sempre falo assim no meu Instagram, que a gente está sempre construindo a nossa melhor versão. Não é deixar de ser quem nós somos, mas é acolher, inclusive, as nossas limitações e saber aonde a gente pode chegar. Porque cada um tem forças que muitas vezes nem sequer sabe. Potencialidades, habilidades, Entende? né? Vamos fazer um paradoxo aí. A gente tem o elefante. É um animal grande, robusto, forte. E quantos elefantes ficam presos a estacas, Lá atrás. né? Sem saber exatamente a força que tem. Porque se ele soubesse a força que ele tem, aquela estaca ali não segurava o elefante no circo. Concorda comigo? Em inúmeros graus, principalmente mesma- no processo, na fase idosa, a gente vê muito. Por isso que eu trouxe a senhora aqui para a gente conversar. Tem alguns estigmas que a gente tem de trabalhar, principalmente no processo idoso. Porque a pessoa, além de ter essa síndrome da Gabriele, tem a síndrome do ninho vazio, aí tem várias síndromes, e que ficam agarrados a esses pensamentos e crenças limitantes. E tem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Eu nasci... oh, meu Deus do céu, deixa eu ver... Que fala que a vida... Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. E a vida... E se deixar a vida me levar... De qualquer jeito, É complicado. né? E tem muita gente que está na fase do envelhecimento, de vez de buscar o seu propósito como idoso, como velho. Eu estava dizendo nesse instante, numa outra entrevista, a Dana Rose, que ela com 60 e poucos anos ainda está andarilha, multiplicando seu conhecimento, de vez de ficar em casa e devolver esse conhecimento que você tem. Mas vamos voltar à nossa questão. À nossa questão. E aí, como tem essa contribuição da formação do coaching, para você ter um envelhecimento, para saber viver, vamos simplificar, para saber viver? Então, esse processo, ele é muito específico, voltado com... A gente trabalha diversas ferramentas, né, que fazer com que as pessoas justamente identifiquem onde elas estão e aonde elas querem chegar. É um processo de autoconhecimento. É você se permitir conhecer um pouco mais. E aí o processo ele é feito através de encontros. E aí nesses encontros que duram, dependendo do processo, 1 hora, 2 horas, a gente trabalha as ferramentas e vai fazer com que a gente trace um plano de ação para justamente dar algumas atividades, algumas contribuições que a gente passa. E se fizer sentido para o cliente, né, para o coach, ele vai passar a fazer e ele vai começar a perceber toda uma transformação na forma dele lidar com as situações que ele vai estar tendo todos os dias. É um novo olhar, entende, Silvestre? É um novo olhar. Na verdade, é ampliar a sua visão de uma maneira assim, com muita responsabilidade, sabe? Mas que realmente quem fica imerso, com certeza, consegue sair muito diferente. E o processo é muito bonito quando a pessoa fica imersa de fato, né? Quando ela está apta à adaptabilidade às novas mudanças. Porque o que é o envelhecer? É você chegar numa nova fase da sua vida que até então você não viveu. Aí muitas vezes você tem uma percepção, uma caixa fechada de uma visão do que as pessoas envelhecimento são, dos outros. Do envelhecimento dos outros. Que o envelhecimento não é o seu. Que não é o seu. Não é o seu. O envelhecimento lá atrás não é o mesmo da agora, com inteligência artificial, com telefone celular, com carro voando. Eu sempre digo aos meus filhos, lá na minha casa, que minha gratidão é viver muito, porque eu não vou perder essas novas invenções. Olha que eu acho bonito essas transformações, essas invenções. Já pensou, eu ter morrido lá atrás e não ver que tem agora a inteligência artificial, que pois é. Como idoso. Deus me livre, eu quero viver muito. Não, mas para estar viajando, quero. Mas também quero para ver essas invenções. Já pensou, carro voando? Ué?
Mas você é um bom vivan, né? Você se adapta às necessidades, você é muito fluido. Eu sempre digo assim, o Silvestre é um cara que sabe viver, porque ele se adapta, ele entende tecnologia, ele vai buscando sempre mais conhecimento, e isso vai fazendo com que você tenha uma transformação diária. Né? Essa é a adaptação. A sua hoje. mente está em constante desafio, em constante aprendizado, então isso é salutar, né? Isso faz bem para a gente não pode parar. De jeito não nenhum. pode parar. Aí quando diz parar... É que somos uma tá máquina em movimento, em movimento, né? a senhora gosta de dizer muito isso. Eu sou. A senhora falou antes, a senhora deu uma percepção que estratégia de vida, pelo processo, igual o coaching, e estilo de vida, tem tudo a ver para essa transformação que a gente fala. Estratégia. O coaching é uma estratégia, né? É uma estratégia. É uma estratégia que faz com que você saia com um plano de ação e amplie a sua visão. Então, imagina que você está parado no lugar A e você vai para o lugar B. Só que a nossa vida, ela tem diversas possibilidades. E a diferença está nas nossas escolhas. Essas escolhas passam pelo processo de autoconhecimento, Autoconhecimento, autocuidado. Eu vejo isso sempre a senhora falando, me explica mais. Estabelecer qualidade de vida, né? Então, assim, o que eu sempre digo? É muito mais barato a prevenção do que o tratar. Então, se a gente se olhar com muita amorosidade e trabalhar nossas questões desde já, imagina que a cada dia você vai caminhando e a sua vida vai avançando, porque o tempo não para, e você vai se preparando para cada fase nova que você vai viver. Então, eu sempre falo o seguinte, cuidar da alimentação é fundamental, cuidar da nossa matéria, que é o nosso corpo, é fundamental, o nosso templo, né? A gente habita nesse corpo, então esse corpo ele precisa ter mobilidade, ele precisa fazer com que você consiga avançar, que você realmente tenha autonomia. Porque eu vejo a minha avó hoje, minha avó tem 96 anos, Silvestre. É a coisa mais linda de se ver. Ela faz a entrevista comigo. Ela faz, professora. Faz não. Faz não. Ela é muito quieta, muito tímida, mas é o que a minha avó hoje sofre muito porque a mente dela é absolutamente assim, ativa, no sentido de entender o que está acontecendo, lembrar de todo o passado, mas o corpo está preso a uma cadeira de rodas. E aí, o que o corpo dela quer fazer, o que a mente dela quer fazer, o corpo não acompanha. Então, ela sofre, sabe? Então, assim, eu sempre digo, a atividade física é necessária para você fortalecer os seus músculos. Professora, desculpa, a senhora está dizendo uma coisa que veio na minha cabeça, que a gente trabalha muito isso, o corpo, mente e espírito. São os pilares, tem de estar iguais, porque se você fortalecer sua mente no processo cognitivo, vai lá de aprender aquela coisa, e não tiver perna, como a senhora disse, eu digo direto aqui no programa, sua mente manda, mas suas pernas não obedecem. Pior também é quando suas pernas querem e a mente não, acompanha. Tem o inverso também, né? Eu convivo desse outro lado, né? Da mente está ativa e o corpo não. Mas existe também outro lado, que realmente você, muitas vezes, a sua limitação física não faz com que a sua mente... Aliás, a sua limitação mental, né? Que são questões cognitivas, faz com que o seu corpo não avance, fique preso, né? Que aí são as questões das doenças autoimunes, né? Alzheimer, né? O Parkinson, enfim. Foco e propósito como estratégia para saber viver 60 a mais. Com autonomia e independência. O que a senhora pode nos esclarecer? Mais ainda que a senhora já deu umas dicas aí, uns aconselhamentos. Então, o que é o foco? Né? Tem um ditado popular que é maravilhoso. O que você foca, expande. Por quê? Porque repita só aí, o que você foca... O que você foca, expande. E expande mesmo. Por quê? Porque a sua atenção, a sua energia, ela está voltada a um objetivo que você espera. Tudo que você dá... Canaliza a sua energia, a sua constância, a sua disciplina para algo que você espera fazer, você faz. Pode ter certeza. O tempo, o ritmo é de cada um. Mas não há como você não conseguir aquilo que você foca. Perseverança. Exatamente. O que é o propósito? O propósito vem como uma base fundamental, que é o que te move.
Então, o que faz você acordar bem todos os dias? Qual é a motivação que você tem ao acordar? Qual é o seu propósito maior da sua vida? Tem que ter um porquê. E esse porquê, quando é muito claro, esse porquê, quando ele é absoluto, quando ele é concreto, quando você tem conhecimento daquilo que você realmente quer fazer ainda na sua vida, você faz com que o seu acordar seja diferente de uma pessoa que vive dia após dia, de uma pessoa que deixa a vida te levar. Porque você passa a ser a pessoa principal nesse processo. Você é o protagonista da vida. Então a vida é sua. A responsabilidade da sua colheita é justamente das suas decisões. O que você está escolhendo todos os dias? Eu posso acordar de manhã e reclamar porque eu acordei. Como eu posso agradecer porque eu acordei. Cada dia que a gente acorda é um presente que a gente recebe. E nesse dia a gente tem a possibilidade de fazer dele um dia comum, um dia extraordinário, E o outro, aí... ou um dia indiferente. Tá entendendo? Então, assim, é muito do que a gente pensa sobre o que a gente quer fazer. E isso faz total diferença nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na nossa energia, na nossa forma de conduzir com as pessoas. Eu posso estar abusada, como eu posso estar aqui tranquila. Mas tudo depende do que eu já escolhi antes. Então, quando a gente só foca no negativo, é complicado. Só desce Porque negativo. Pois é, aí a gente vai atrair cada vez mais coisas negativas, porque o universo vai conspirar, Silvestre, exatamente aquilo que você pensa e reverbera. Nós somos pura energia. Se a gente realmente estiver com todo um pensamento no negativo, pode ter certeza que o trânsito vai ser pior, você vai atrasar, o pneu vai furar, tudo acontece ao seu redor. Como entra a resiliência nessa questão toda, professor? A resiliência ela é fundamental. Então, é aprender. Foco, propósito, resiliência. Resiliência. 3. O que eu posso dizer de instância na vida? São instâncias? Sim. São instâncias na vida que a gente, mesmo idoso, não pode deixar de estar como estratégia de vida. Com esse olhar, né? Com esse olhar, de estratégia de vida. Porque a gente sabe que muitos idosos, quando chega a 60 anos, diz que está na aposentadoria, acha que a autonomia e a independência é quando ele sai de casa para ir para o baile, sai de casa para viajar. Também. Mas tem outras instâncias, outros elementos no processo do envelhecimento que são fundamentais, que não está no nosso olhar, vamos dizer assim, que como a senhora disse, que se tem de ser conspirados. Exatamente. E aí é onde entra esse processo todo que a gente busca para o saber viver. Do coach até essa lição de vida que algumas idosas que passaram por aqui já nos falaram. Esse processo de vida natural que elas têm, mas com uma certa disciplina, não com conhecimento científico. Exatamente. Que isso é que é o bonito no saber viver, né? E a gente fica muitas vezes presa às experiências do passado. Falar na experiência do passado, eu extraí uma pergunta do Instagram da senhora, onde eu sigo, que eu gosto de ver as lições de vida que a senhora passa, que diz o seguinte: o idoso deve olhar o retrovisor da vida com gratidão pelo passado, conexão com o presente e entusiasmo pelo futuro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: o que a gente viveu, a gente não tem como ignorar, né? A gente não tem como deixar de lembrar. Serve de referência, é como um retrovisor, né? O carro tem um retrovisor para a gente ter uma referência como a gente vai estacionar. Só que o bonito e o necessário é você estar no aqui e no agora, que é o presente. Silvestre, a nossa entrevista começou há poucos minutos atrás, que já é passado, concorda comigo? Com certeza. Né? Esse momento que a gente está aqui não é o presente? É o presente. E o segundo a seguir não é o futuro? Isso. Então o seu futuro é construído no aqui e o agora. A gente precisa trabalhar muito as questões assim, minha gente, me desculpe, esse telefone eu peguei agora,
E eu não estou sabendo tirar aqui e silenciar esse monte de mensagem. Mas o nosso foco precisa ser o presente, né? Porque é nele que a gente constrói o nosso futuro. Sempre. E eu vejo, infelizmente, muitas pessoas presas às dores do passado. Que não Não conduz leva a a nada, sabe? A gente a gente não tem muitas vezes autocompaixão com nós mesmos, mas a gente tem com o outro, né? A gente trata bem as pessoas que chegam na nossa casa e a gente esquece de tratar bem a nós mesmos. É verdade. O chicote, muitas vezes, é o tempo todo em cima da gente. E isso faz com que a gente tenha um processo dolorido. E eu sempre digo assim, olha, quando acontece alguma coisa com você, que você precisa perdoar, não é que o outro fez, de fato, não fez você sofrer, não fez você se machucar, mas o perdão liberta você para você avançar. O perdão, ele é fundamental no processo curador. E você na fase idosa, você não... Poxa, por que não... Se abrir ao novo. É sabedoria. É sabedoria. É sabedoria, né? E outra coisa, né? Quem já chegou na fase idosa, olha quanto já viveu, né? São pessoas com tanta experiência, né? Enraizado dentro. Que precisa usar isso ao seu favor. Não para deixar você machucado, triste, ou achar que você está na fase final da sua vida. Né? Porque eu sempre digo assim, o envelhecer é uma nova fase que se abre. Não é o fim, é o começo. Eu digo que é a felicidade, é o começo, né? É o começo de uma fase nova. Assim como a gente foi na parte quando éramos embrião, depois a gente foi bebê, foi criança, foi adolescente, adulto e agora envelhecer. E aí, tudo certo, né? Como é que está o seu olhar em relação a essa nova fase? Isso faz total diferença. Porque até mesmo as pessoas, seus filhos, seus netos, vão te respeitar de uma outra maneira. Se posicione, sabe? Me respeita, eu tenho uma história, eu tenho um passado. E eu cheguei até aqui por merecimento. Professora, a senhora dizendo isso, eu acho que o idoso que tem essas virtudes, ele nem diz, as pessoas percebem. Claro, Silvestre. As pessoas percebem. Tudo é a nossa mente, né? A nossa mente, ela pode ser extremamente rápida, ela pode ser criativa. Tudo depende daquilo que você alimenta. Você precisa alimentar as coisas boas. Então é isso. Muitas pessoas não fazem isso. Hoje estou aqui em êxtase, né, com lições, de aprendizagem de saber viver. Mas tem uma também que eu guardei para a senhora. O que a pessoa idosa pode extrair do título musical? A coisa mais moderna da vida é envelhecer. Porque é a nova fase que começa, claro. Você está começando um novo processo de viver. Então, você pode adquirir novos hábitos, você pode adquirir novas formas de pensar, você pode adquirir, colocar estratégias que vai fazer você ter uma rotina diferenciada. Porque tem pessoas que são assim, estou chegando vou me aposentar e vou ficar sem ter o que fazer. Por quê? Depende do que você quer para você. Eu vejo já outras pessoas planejando a sua aposentadoria para ter outros hábitos. E está tudo certo. A diferença é que a sua rotina vai mudar, concordo. Você vai deixar de ter horário a cumprir, um trabalho para ir todo dia, uma responsabilidade que era inerente àquela função. Mas você vai adquirir outras funções, outras atividades. Então, claro que realmente esse processo novo, ele precisa ser também ter um olhar cuidadoso em relação a ele, para que você possa desfrutar o melhor dele, assim como foram as outras fases. E imagina que essa fase agora ainda é melhor, porque são outras responsabilidades, seus filhos já estão criados, né? Não tem mais aquela coisa, aquela responsabilidade tão maciça como antigamente. Homem, se souber... Já está se preparando? Se Deus quiser. Salvinho já está com 27 anos, já está vivendo com a vida dele. E Maria Luísa já também está na fase adulta, entendeu? E a gente precisa criar filhos para serem autônomos. Para que a gente possa chegar numa fase dessa e estar assim, eu dei o meu melhor. Como eu digo, né? Saber viver para aproveitar satisfatoriamente outra sua longevidade. Exatamente, e cuidar dela. Eu trouxe também distraído de sua vida, de suas lições.
Qual a aprendizagem analógica do casulo na fase idosa? Transformação. Veja bem, o se abrir ao novo. A gente vê a largata, né? A largata, ela entra num casulo para justamente passar por um processo de transformação e se transformar numa linda borboleta. Eu amo borboleta. E esse processo, ele muitas vezes ele pode ser dolorido, porque exige muito aprendizado, um olhar atento a tudo que está acontecendo. E por que não com a nossa fase da nossa vida também? Então, esse casulo é de transformação, sim. Agora, você precisa estar o quê? Aberta ao novo, para se adaptar à sua nova realidade. Muitas vezes as pessoas não estão abertas ao novo, são inflexíveis, né? Preferem ficar na reclamação do que na gratidão. E eu sempre digo que a gratidão, ela abre inúmeras portas, né? Quantas possibilidades novas e infinitas possibilidades a gente tem quando a gente está num processo novo, que a gente aceita a mudança. Aceita essa nova fase, sim, com muita amorosidade. Porque se você chegou na velhice, você é merecedora por tudo que você está vivendo. Você ainda tem muito que realizar. Então, estar nesse processo ativamente faz total diferença. Do que somente deixar que o comodismo ou que a procrastinação tome conta da sua vida. Isso quer dizer que é possível que as nossas habilidades, competências e potencialidades na fase idosa ela não estagne, não? Claro. Tipo, quando a gente está na fase que a gente está elaborando um currículo. Professora, só para eu explicar um pouquinho, deixar bem explicado. Estagnar é parar, é não avançar, não transformar. Pode falar. Isso. Então, por exemplo, quando a gente está para entrar no mercado de trabalho, a gente elabora um currículo e a gente coloca lá as nossas habilidades, né? Seja de comunicação, seja que nós somos organizados, que nós somos pessoas que colaboram. Por que não pegar todas essas habilidades? Elas não vão estagnar, elas não vão parar. Vai ser transformado num outro olhar com a nova fase. Então, se você gosta de colaborar, você pode se envolver em projetos voluntários, em projetos sociais. Você pode continuar na organização da sua casa, na organização das atividades a serem feitas, né? Num plano de ação, onde você pode ver perspectiva de alguma viagem, de participar de algumas atividades lúdicas, de se inserir em novos grupos, para usar a sua habilidade em comunicação, de você estar inserido em grupos. Nós somos seres sociais que precisamos sempre estar sempre com outras pessoas. E isso faz total diferença na nossa vida, né? Se amparar nos amigos, conhecer novas percepções, ver novas histórias, conhecer novas formas de perceber o mundo ao seu redor. Então, essas habilidades, elas precisam ser voltadas para outras coisas que você vai passar a fazer, não estagnar, jamais. Professora, já falamos de autocuidado. Certo. Agora, autoestima e autoimagem. É importante, né, Silvestre? Na fase idosa, principalmente, né? Autoimagem não quer dizer botar um batom, né? né? Fazer Exatamente. Uma plástica, né? Tem mais algumas coisas Sim, em cima disso. Sim. Eu sempre falo assim, de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é o rezo, né? Faço as minhas orações. E ao levantar, eu me olho no espelho com muita amorosidade. A autoimagem é o reflexo daquilo que eu sou, do que eu me vejo. Então, assim, do respeito a mim mesma, respeito à minha história, né? Então, é no sentido de fazer assim, como é que você vai se apresentar para as pessoas? Sabe? A sua sabedoria, a sua inteligência, ela precisa ser utilizada de uma maneira muito fluida e benéfica para as outras pessoas. E passar isso na sua fala, na sua condução. Não falo da vestimenta. Isso é a coisa mais simples que se tem. Você pode contratar um profissional de autoimagem e deixar impecável, né? Porém, como é que você está por dentro? Como é que você se vê? A autoimagem que eu digo é aquilo que você se vê no espelho. Tem muita imagem na internet que existe um gatinho se olhando no espelho e ele se vê um leão, né? Exatamente, é sobre isso, sabe? É como você se vê. A sua fortaleza,
a sua maneira de encarar o mundo, de você se relacionar, de você ajudar, de você escutar, a sua escuta ativa, de você poder contribuir com alguém. Eu sempre digo assim, uma pessoa, se chegar até a mim, ou ela vai sair igual que ela chegou, no mínimo, mas a minha missão é fazer com que ela saia igual ou melhor, nunca pior. E se eu não tiver, naquele momento, a atenção, o tempo voltado para escutar, com atenção àquela pessoa, eu prefiro não ter nem contato. Com certeza. Professora, infelizmente chegou ao final do nosso programa e eu quero deixar os poucos minutos que nós temos para as suas considerações finais. Ai, Senhor. Minhas considerações finais é o seguinte, cuide da sua própria vida, seja dona do seu próprio nariz, mas tenha muito apreço a você, né? Autocuidado é importante demais. Quantas pessoas são negligentes em achar que a alimentação às vezes não é tão importante, ou não deixa, acha que somente o autocuidado se resume a fazer exames, né? Procurar médico, e não é muito mais amplo. É cuidar da alimentação, é cuidar de fazer atividade física, é fazer musculação, é andar, é ver gente, sabe? É tomar uma suplementação. Eu digo pela minha mãe. A minha mãe é uma teimosa. Ela acha que não precisa de suplementos. Mãe, os alimentos nem sempre dão os nutrientes que o nosso corpo precisa diariamente. Então, buscar suplementos interessantes é necessário, né? O colágeno que faz o nosso corpo ter mobilidade, andar, que fortalece as nossas células, que faz com que a gente não tenha dores articulares, né? A creatina que vem para justamente, além de nos ajudar na composição da massa magra, vem como uma proteção do sistema neural. Então, assim, é necessário se cuidar de uma forma muito mais ampla. É necessário manter positividade, sim. Ah, mas você é a pessoa que só acha tudo bonito. Não é isso. Mas manter atitudes positivas faz com que você também tenha uma melhoria no seu dia a dia. Imagina como é chato ter uma pessoa que só reclama todos os dias, que não vê o lado bom das coisas, que o foco está no negativo e não está no positivo. Então, ser positiva, sim, é curador. É importante demais para que você realmente possa ter melhores dias. E consiga, acima de tudo, atrair mais pessoas, porque ninguém está aqui para viver sozinho. É socialização, né? Socialização é importantíssima, né? Busque estar sempre ao lado de pessoas, busque grupos, né, para que você possa ter cada vez uma inserção maior na sociedade. Não se isole, sabe? Busque desafiar sua mente, esteja sempre lendo, sabe? Buscando conhecimento, porque você chegou numa fase nova que você precisa abraçar com muito amor. Precisa saber viver. Com certeza. Terminamos nossa linda entrevista de aprendizagem com a professora Ana Paula Nunes, a qual nos agradecemos de novo. Eu que agradeço. E a você, telespectador, por mais uma audiência com o nosso Saber Viver. Até já. Muito obrigada. Ótimo.